A pessoa do pastor, carne e sangue, é indispensável? Pai seja convosco. Vamos dar continuidade às indagações dos comentários que são feitos no canal. E uma das indagações, nós vamos colocar aqui agora, do nosso irmão Luiz Carlos Moreira dos Santos. Nós falamos sobre a Bíblia, agora vamos falar sobre esse guia. Então ele diz assim: já que eu não tenho manual, e nós provamos que o manual continua lá, né? Quem viu o vídeo que foi colocado agora, sabe que foi falado, o manual é, sim, as Escrituras Sagradas. Para seguir Jesus, vou sempre esperar um que diz que é Deus falando na sua boca. Ele está dizendo um pastor, né? Alguém que diz que é Deus e o que devo fazer. Então, ele está perdido. Então, vamos ver se essa figura do pastor carne e sangue, ela é indispensável. E o que Deus decidiu a respeito dos pastores na época de Israel. Vamos lá, né, compartilhar essa tela. Está aqui Ezequiel 34. Está assim. Vamos ler e vamos discorrendo sobre o que Deus decidiu a respeito sobre os pastores, os guias, né? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, olha, tá vendo, irmão? Olha aqui a palavra do Senhor aqui, o que é, ó. Certo? Ele não abriu nenhuma escritura, veio a palavra do Senhor dizendo. Está entendendo? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. O quê? Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Isso não soa atual para os irmãos? Isso não é atual? Os que se dizem pastores, tem muitos que acham que pastores é só aqueles que usam o título de pastor. Não, é todo aquele que tem um cargo hierárquico eclesiástico. Ele pode ser ancião, ele pode ser padre, ele pode ser bispo, ele pode ser apóstolo, o que ele quiser se designar, que ele é o cuidador das ovelhas, né? Ele é o orientador das ovelhas, certo? Qualquer um desse que se intitula, ele pode usar outras designações, denominações, que falam que são sinônimos de pastor, certo? As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Foram abandonadas. E abandonadas, irmão, né, é muito mais do que os irmãos imaginam, porque muito pensa assim, o homem está lá no púlpito, as pessoas estão lá na igreja, está tudo certinho. Não, não. Isso não é pastorear. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, portanto, as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto de todas as feras do campo. Olha como ele considera, né, os pastores, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos. Não sou atual para os irmãos isso? E não apacentaram minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores.
Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, retirarei as minhas ovelhas das vossas mãos. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Vocês não estão entendendo? Ah, mas esses pastores que estão totalmente contra o desígnio de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Vamos ler essa frase de novo? Eu mesmo, diz o Senhor Deus, procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. É como está esse irmão Luiz, dependendo totalmente de uma pessoa. Os irmãos estão entendendo? E tirá-la-ei dos povos e a congregarei dos países. Tem muita gente que fala, não, aquilo ali é só para os judeus. Não, irmão. Israel para Deus, é o povo que se relaciona com ele, irmão. Os irmãos têm que entender isso daí. Quando está lá em Apocalipse, que se dizem judeus, mas mentem, não são judeus, não é da tribo de Judá, hebreu, não. É aquele que se relaciona sinceramente com Deus. Tá? O resto é da sinagoga de Satanás. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Eu vou dar para elas realmente que elas realmente precisam. Bastante água, rios, bastante palavra, bastante esclarecimento, bastante sabedoria. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas. Eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu as apacentarei. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei e apacentá-las e com juízo. Agora ele já está falando não mais dos pastores, eles estão falando daquelas que se dizem irmãos, estão ali para ajudar, mas na realidade só se engorda, só vem a nós. Certo? Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vosso pasto aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Os irmãos lembram na escolha de Gideão, quando o Senhor separou ele para libertar dos medianitas, que ele fez uma convocação, vieram milhares, e o Senhor falou, é muito. Depois, ele falou, os medrosos e os covardes foram embora, e ficou ainda muitos. E aí o Senhor ensinou para ele quem deveria ir com ele. Como? Na hora de beber a água. Aquele que bebia a água com cuidado, para que o outro que chegasse não pegasse uma água turva, suja, né? Como os animais bebem, né? Eles lambem, eles não turvam a água, como o cão, né? O cão, ele... Então, aquele que pegava a água e levava à boca, esse foi o que o Senhor separou. Mas aquele que se jogava de qualquer jeito, né? E turvava todas as águas, esse não.
Então só ficou os famosos 300 de Gideão. Os irmãos estão entendendo? Então, como que você bebe a água? Como que você recebe a palavra da vida? De qualquer jeito? Ou com cuidado, ou aproveita cada gota, não desperdiça nada e não atrapalha aqueles que estão bebendo também. Assim você será escolhido. Olha bem, irmão. Vou passando aqui, né, para os irmãos, para não ficar muito cumprido esse vídeo. Por isso, o Senhor Deus assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha amarga. Porquanto, com o lado e com o ombro, a ovelha gorda é aquela que é egoísta. É isso que ele quer dizer. Só vem a mim. Não reparte, não compartilha. Suscitarei sobre elas, aqui vem a decisão. Quem é o pastor? Quem é realmente o nosso pastor? Um só pastor. Olha aqui, irmão. Um só pastor. Um só pastor. E ele as apacentará. O meu servo Davi. Aqui você pode trocar Davi por ungido. Mas por isso mesmo Jesus foi chamado filho de Davi. Aqui ele está falando de Jesus, o Cristo. Meu servo, podemos trocar aqui, Cristo é que apacentará, e ele lhe servirá de pastor. E eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Cristo será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Que Davi é ungido. Se trocar ele por ungido, é a mesma coisa. E farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as feras da terra e habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são meu povo, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Os irmãos entenderam? Deus não tem mais carne e sangue como intermediário. Ele decidiu lá atrás. Ezequiel é antes de Cristo. Ele profetizou o verdadeiro pastor. Entendeu? Ah, irmão Marcos, mas o irmão não é uma espécie também de pastor? O irmão, as pessoas não te ouvem, não estão sendo iluminadas. Olha bem, irmão, cada coisa no seu lugar. Quando perguntaram para João o Batista, você não é o Cristo? Ele falou, eu não. Eu não tenho uma esposa. Ele é o esposo. Quem você é? Aí fala, Elias. Não, eu sou uma voz que brada no deserto. Então, o irmão Marcos aqui é uma voz que brada. Por misericórdia, o Espírito Santo, o verdadeiro pastor, se manifesta em mim. Mas os irmãos não podem confundir o irmão Marcos com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele pode fazer um pastor até de uma criança. Ou seja, tomar a boca de uma criança, como está escrito nas próprias Escrituras Sagradas, que o velho, o ancião, perguntará o caminho da vida para a criança. Porque o Espírito de Deus descerá sobre toda a carne. Por isso que não existirá mais essa necessidade de ter um guru, um mestre, um pastor em particular. O verdadeiro evangelho é a manifestação desse auxílio, dessa orientação do Espírito Santo em todos. Ele pode tomar a minha boca, mas pode tomar a tua. Hoje eu preciso de uma orientação de alguém usado pelo Espírito Santo, amanhã eu estou orientando pelo Espírito Santo. Não tem alguém designado especialmente, ele é denominado. Deus definitivamente erradicou esse cargo de pastor. Jesus, o Cristo, é pastor.
E quando ele fala para os discípulos, que os discípulos estão atônitos, que ele vai passar vai ascender aos céus, vai sair do cenário, ele fala: olha, vocês não deveriam entristecer-se tanto por eu dizer, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, e só assim o Espírito, Deus mandará o Espírito que me representa da minha parte, com essa plenitude, a vós, e a profecia de Joel se cumprir, e todo o Espírito descer sobre a carne, Cristo de Deus que vive em nós é o nosso pastor. Todos nós. Então, esse irmão fala que, então nós vamos agora depender de alguém que fala através de Deus. As minhas ovelhas, vamos lá em João, irmãos. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro, abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Olha bem, as ovelhas ouvem. Aquele que tem uma busca sincera, ele reconhece quem fala por Deus. O que esse irmão falou, que agora, como que nós saberemos quem é que é usado por Deus? O problema não é quem é você que não sabe reconhecer a voz do seu verdadeiro pastor. Não está entendendo? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esses irmãos que entram no canal, falam, você está desencaminhando as ovelhas, os buscadores da verdade. Não são desencaminhados por ninguém. Por ninguém. Eles reconhecem, sabem e reconhecem a voz do único pastor. Tornou, pois, Jesus dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos esses que se dizem aí, pastor, guia, mestre, são salteadores. Agora, aquele que fala assim, eu sou uma voz, eu sou uma boca, eu tenho um coração, eu tenho uma mente, eu sou um instrumento de Deus para toda boa obra. Se ele quiser falar através de mim, eis-me aqui. Mas ele nunca se intitula pessoalmente como, ou se designa pessoalmente como um pastor. Não, ele é simplesmente uma voz, um instrumento na mão do verdadeiro pastor. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, foge e o lobo arrebata e desperta as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Meu irmão Luiz, não precisa ter esse medo. Se você verdadeiramente é um buscador da verdade, você reconhece a voz da verdade. Aí é aquele que fala, não, mas isso aí foi por judeus. Olha Jesus falando de novo aqui. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta. Ele disse que vai espalhar pelo mundo, ele vai buscar onde tiver alguém buscando a verdade. Alguém que está cansado desse mundo, da opressão desse mundo, vai encontrar a verdade, vai encontrar o bom pastor. Aí os judeus ficaram bravos, né, com essas palavras. Tem demônio, está fora de si. E Jesus, respondendo, já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Entendeu? As obras que ele fazia, testificava dele.
Ele não precisava ficar querendo convencer as pessoas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Está entendendo? Irmãos que estão falando aí, vocês estão desencaminhando. É impossível. É impossível. O verdadeiro buscador nunca vai ser desencaminhado. O Senhor guarda aquilo que é dele. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedra para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras, por quais delas me apedrejais? E aí eles falam que apedrejamos por nenhuma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem se fazes Deus a ti mesmo, porque ele falou, eu e o Pai somos um. Aí respondeu Jesus uma coisa que muitos não meditam. Não está escrito na vossa lei, ele está falando do Salmo 82. Eu disse, sois deuses? Vós sois deuses e vós outros filhos do Altíssimo? Ele está dizendo, não só eu, mas vocês também são filhos de Deus. Por isso vocês podem sim ser um com o Pai e o Pai falar na vossa boca. Nesse momento, o Pai estará falando na vossa boca. Mas nunca se intitule, não precisa. Quantas vezes você não ouviu alguém inspirado e falou, não era o Marcos, não era a Maria, não era o José, não era aquela criança, era o Senhor nela. É isso, irmão. Você não precisa intitular ninguém e nem se fazer guia e mestre de ninguém. Os verdadeiros buscadores ouvem e atendem. Ele conhece, eles ouvem, conhecem, e eles também conhecem, te conhece. Ele também te conhece e reconhece que você é um verdadeiro buscador. Tá bom, irmãos? Então é isso. Esse receio que se manifesta aí, está desencaminhando, isso é para aquele que realmente ignora completamente uma busca sincera espiritual. E aquele que quer ser pastor, se designar pastor, também desconhece totalmente a realidade espiritual. Entendeu, irmão? Todos nós somos um. Todos nós podemos ser usados, ou melhor, Deus pode se manifestar em cada um de nós como Ele quer, na hora que Ele quer. Havendo isso, não haverá mais idolatria. Aquele irmão tem, aquela irmã tem. Não. Esse canal, ele prima por isso. É revelar, é compartilhar esta realidade. O bom pastor vive em você. Deus mora em você. Ele se manifesta em você. Você jamais pode ficar receoso que você depende que alguém venha te falar alguma coisa ou mudar o teu pensamento. Se você é um verdadeiro buscador, ninguém nunca te enganará. Porque o Senhor leva as suas ovelhas a pastos verdejantes e a águas de tranquilidade. Você não está vivendo isso. Ou você está se pastoreando a si mesmo, se deixando pastorear pela carne e pelo sangue. Deus já disse, não quero mais nenhum. Já elegi um e a ele ouvi. Viu lá? No Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus. Pedro quis fazer uma tenda, ou seja, um tabernáculo de adoração. Não. Esse é o meu filho. Os outros desapareceram. A ele eu ouvi. Ouvi o Cristo, que está aí. Ele cumpriu a palavra. Aquele que cresce, aquele que recebesse a graça, o evangelho, a doação de Deus, ele, o Pai, viria e faria morada. Glória a Deus por isso, porque somos morada de Deus, do Filho, ou seja, somos morada do Espírito Santo da graça. Sejam sempre abençoados. Ficam com Deus.